E aí? Como é que está a sua capacidade de sonhar? Se eu perguntar para você qual é o seu sonho, como é que tá? A gente se frustrou demais e o mundo fez com que a gente esfriasse cada vez mais, não acreditando mais em sonhos. E eu queria fazer uma brincadeira com vocês, porque quando a gente fala de sonho, a gente logo pensa que é ridículo, que tem que botar o pés na realidade, o pés no chão. Mas o que na verdade acontece é que quando a gente convida você a sonhar, sonho não é realidade. Sonho não precisa ter a ver com a sua vida, com o que você pode ou não pode ter, com a sua condição financeira, com a sua realidade. Não é real. Sonho não é real. Quando a gente faz essa brincadeira do sonho, a gente quer acessar o sentimento. Porque quando você sonha e atinge um lugar que está adormecido, ele acessa um sentimento, o lado seu mais puro. Porque quando você pergunta a uma criança o que ela quer ser quando crescer, ela pensa de uma forma mais criativa e que não tem nada a ver com a realidade dela. Ela não tem medo de falar, eu quero ser um astronauta. E isso a gente veio perdendo. E o que a gente precisa acreditar? A gente tem medo de acessar esse sentimento de tanto que a gente já investiu, aflora esse sentimento, o ânimo, né, a potência de desejar aquilo, e com as frustrações, os altos e baixos da vida, você acabou desistindo desse sonho e deixando o sonho de lado. As nossas dificuldades de acessar o sonho é todo esse entorno da vida, esse ritmo que a vida nos levou a pensar que isso é demais, isso não é para você. E se pensarmos amplamente nessa história, o sistema quer isso. O sistema não quer que você atinja um nível de consciência que seja independente, que seja seu, que te aflore este poder de ir atrás do que você quer, porque todo sistema manipula, e para ele manipular e dar certo precisa de um manipulado. Então as pessoas que estão sendo manipuladas, elas têm esse sentimento aprisionado na caixa. O sistema te deixa na caixa. Você não pode pensar mais alto, você não pode chegar num ponto mais alto. Você tem que botar o seu pé na realidade, que é isso que eles querem, e que você fique onde você está. Isso é um ser limitado. E quando a gente acessa os sonhos, a gente encontra um sentimento que, quando a gente acessa esse lugar nos dá coragem, nos dá ânimo, energia para prosseguir. O problema é que os altos e baixos da vida têm nos desanimado, têm feito a gente desistir desse sonho. E daí, quando a gente vai acessar de novo, a gente começa a ter medo, porque de tanto que a gente já insistiu e deu errado. O problema são vários. Um deles é você não ter o próprio sonho, é o sonho do outro. Você começa a sonhar o que o outro sonha para acessar um sonho que não é seu. É aquela influência que você tem. Hoje em dia é muito comum, de tanto que nós estamos acessando mídia social, o outro é mais importante, e a gente andou apagando quem somos nós, afastando de quem somos nós. E só o outro realça.
Então a gente tem um perigo de sonhar o que não é seu, o sonho do outro. Isso é uma influência. Mas quando a gente consegue acessar o que é seu realmente, esse sonho é ativado em seu sentimento mais genuíno, e é ali, na sua essência, que te leva a um nível maior. Então, esse é um ponto. O outro ponto é a gente saber que todo sonho precisa de um tempo para ser realizado. Esse tempo, a nossa cultura não nos deu esse preparo, não nos ensinou a ter essa coisa a longo prazo. Então a gente quer tudo muito rápido. A mídia social também nos deixou com essa sensação de querer tudo instantâneo, e isso apagou muita coisa da nossa coragem, da nossa persistência, da nossa resiliência, e acha que quando dá errado tem que esquecer. Então, a gente, quando pensa a longo prazo, a gente tem que ter uma maturidade e preparar para vai dar errado, mas esse erro não é de todo ruim. A gente tem que ter uma visão de aprendizado com o erro, do tipo, que ainda bem eu errei, porque aí eu aprendi. Quem não erra não tem essa oportunidade de aprendizado. Então, ter essa mentalidade também ajuda, mas o ponto mais crítico é como manter essa energia, essa potência, que quando você sonha, você ativa uma potência muito grande, um ânimo muito grande, mas como fazer esse ânimo perdurar, permanecer, porque os altos e baixos, as tretas da vida vai continuar acontecendo, os problemas vão continuar acontecendo, mas você, como manter essa resiliência, essa energia para continuar, para chegar aonde se quer. Claro, você tem que ter um plano. Óbvio que o plano te dá essa clareza e te dá aquela sensação de que sim, é realizável. Eu queria exercitar com vocês, se fechar os olhos e pensar como seria a casa dos seus sonhos, sem o julgamento, sem imaginar que a sua condição financeira jamais poderia te dar uma casa dessa que você sonha. É interessante que quando a gente separa o que é seu sonho, o que é sonho do outro, e a importância desse sonho ser seu, ele ser mais genuíno possível, é interessante você buscar na sua infância aquilo que lá atrás você imaginava ter entrado em casas que te despertou alguma coisa boa. Na casa de uma avó, de tio, de amigos, que você foi e te despertou aquela sensação gostosa. Às vezes até aquela sensação, nossa, imagina se eu morasse aqui. É importante isso, resgatar, porque isso é genuíno. Isso é a criança pura que acessou aquele modo que nós já não acessamos mais. Essa pureza é o ponto do alinhamento com a sua essência, que a gente não consegue ou tem dificuldade de acessar hoje. Outra coisa que é interessante é quando a gente vê filmes que às vezes você lembra de alguma casa, de algum ambiente que te despertou isso. Uma sensação de que, nossa, que lugar gostoso, que lugar interessante. Trazer isso à tona na sua mente, porque é esse acesso, esse lugar que você vai experimentar é que vai ativar a sua vontade ou o seu estímulo para querer ter aquilo para você. A nossa dificuldade é manter
esse sonho ativo. E você imagina que quando você veste aquela roupa que te empodera, a roupa que você sabe, aquele vestido, aquela roupa que você sabe que quando você veste, a sua autoestima cresce, você sai na rua com uma postura mais ereta, não tão inclinada, não tão encolhida. É isso que acontece, a maquiagem, trabalhar a beleza do dia a dia, traz esse reflexo, resgata essa força que já existe em você, mas que a gente não tem ela diariamente. Então é preciso os recursos, os instrumentos externos para te auxiliar a buscar essa força. E aí, a casa é a mesma coisa do que vestir um vestido que vai te empoderar, porque ambiente te influencia. Os ambientes, eles começam a interferir em você nesse empoderamento, numa influência positiva ou negativa, dependendo de como sua casa está. Porque uma casa que você deixa ela elegante, atrativa, bem decorada, ela vai te trazer isso como um vestido que você empodera o seu interno, o seu comportamento, o seu sentimento por causa da produção. Só que o vestido, você veste ele um dia, no outro dia você tem que ter outro vestido ou outra roupa, e nem sempre a gente tem esse ânimo todo. O que acontece é que a casa, após uma transformação, ela é permanente. Ela está ali te esperando todo dia, seja você está em alta ou em baixa, ela te resgata. Porque ela tendo aquela aparência atrativa, que você vai olhar e ao invés de você ter o dia a dia sacrificante, até arrumando uma casa, sofrendo, né? Ninguém gosta de arrumar casa, fica mal-humorado. Quando você tem essa casa elegante, você começa a cuidar dessa casa, que é bem diferente. Quando você gosta de alguma coisa, você já não tem esse sacrifício. Você gosta, você cuida por prazer. E é isso que a casa faz com você no dia a dia. Então imagine você que está trabalhando o dia todo, a energia está desgastada e você chega nessa casa que está transformada, que está elegante, que está atrativa. Então ela começa a interferir no seu humor. Ela começa a te nutrir todos os dias. Sem contar que quando a gente dorme, ou pode acordar não tão bem, mas você acorda e você depara com o seu ambiente agradável, atrativo, ele vai te devolver uma energia a mais. Então, a casa onde você está hoje, a casa que você tem, não interessa o que, ela pode ser de aluguel ou sua, pode ser muito simples, não importa. É esse ambiente de hoje que vai te dar estrutura para você conquistar o que você deseja. Ter essa nutrição para você manter a energia e potência para você ir realizando e ir para o próximo nível. Veja, quando nós temos um plano que vai demorar algum tempo, né, um longo prazo, ou mesmo que seja médio prazo, você precisa de manter essa força, essa energia, esse estímulo para conquistar. E muitas vezes as pessoas focam tanto nesse futuro, um foco muito grande em conquistar aquilo, e esquece do hoje, do presente, que é a dificuldade que hoje existe, a maioria das pessoas estão tendo, né? Ou está revivendo o passado, ou está focado em futuro. E isso evita que você conquiste o que precisa ser conquistado, que o mais importante é esse hoje. Então, de novo, o hoje, a sua casa, o que você está vivendo agora é o que mais importa, é o que mais é ouro para você. Então, quanto mais instrumentos, quanto mais auxílio você tiver para as coisas que
te deixam vivendo na qualidade de vida hoje, que te faz ter energia hoje, é o que está valendo muito mais. Então você vê que todo planejamento, você tem onde você quer chegar, mas o mais importante, um dos mais importantes pontos, é você ter essa base bem estruturada. Por onde você começa? Como você está? Esse presente é preciso ter mais consciência, saber quem é você, para que você não oscile nesse estímulo para saltar para o próximo nível. Então, saber anular o que não é seu, saber separar o que é seu, o que é genuíno, o que é sua essência, ela vai te dar estrutura para que você trace o plano muito melhor e que você conquiste isso no dia a dia. Então, recapitulando, a importância que a gente precisa de sonhar para sair do sistema que eles querem que a gente continue, onde a gente está, essa impressão que a gente tem de que sonhar é algo ridículo, isso te limita e faz você ficar sempre somente onde você está. Isso não é saudável. Nós estamos sendo absorvidos pelas situações externas do mundo que não está nada agradável. E isso, a gente toma essas dores para nós. Se a gente não tem muita interferência naquilo, você sofrendo ou não sofrendo, você não ajuda, até piora, porque existe um peso coletivo. O peso da dor coletiva. Você, quando se dói, quando você sofre, você não se ajuda. E você entra nesse peso coletivo. Então não é uma coisa que é legal para ninguém. Nem para você, nem para o outro. Então é a mesma história da máscara do avião quando está caindo. Cuidar de si mesmo, em primeiro lugar, para depois cuidar do outro. Então a nossa estrutura, ela está sendo destruída. Nós estamos ficando cada vez, enfraquecendo cada vez mais, porque a gente está entrando nessa dor do mundo. Então é preciso blindar. E esse blindar é você voltar para si mesmo. Quanto mais você estiver dentro da sua energia, da sua própria energia, resgatando essa criança, o que é seu de verdade, trazendo quem que você realmente foi no passado, sabe aquela adolescente que você pensou, meu sonho era, sei lá, dançar, tocar algum instrumento ou ser uma empresária, enfim. Quando a gente está na adolescência ou criança, isso tudo é muito mais puro. Essa vontade nossa, ela é mais genuína. Quando a gente vai ficando mais adulto, isso vai se esfriando, porque o mundo vai te colocando em caixa. Mas sonho serve para acessar esse sentimento que está perdido. Pode ser que você chegue nele ou não, mas ele te dá uma grande força com um plano que possa te dar o caminho. Essa energia que você precisa manter, a sua casa é o grande instrumento, é a grande ferramenta para você se manter a longo prazo. Então eu criei um método que você pode decorar sua casa com o que você tem. Você não precisa de comprar nada novo. Não tem a ver com um móvel em si, com uma peça. Você imagina que a sua casa, às vezes você fala assim, minha casa não é nada demais, então ela não tem atrativo, ela não tem recurso para ficar elegante. E eu te provo que pode sim, porque decorar vem pegar peças, associar essas peças e saber arrumar
Essa organização é uma decoração elegante, aquela peça que estava desvalorizada, que ninguém dá valor, mas que sempre a gente agrega uma coisa do lado dela e ela se levanta. Para quem gosta, por exemplo, de se vestir, de moda, de roupa, é como se a gente não desse a mínima. Por exemplo, uma blusa de malha básica, que não é nada demais, e a pessoa fala que aquela peça ali pode fazer um guarda-roupa incrível de uma pessoa elegante. Uma blusa dessa tão básica possa levar a pessoa a se vestir elegantemente. E a gente sabe que uma blusa básica com algo mais elegante vira um look interessante. Então é isso que acontece com a decoração. Mas a gente está tão acostumado de visualizar as ideias da internet que a gente apagou na nossa mente o que a gente pode criar, que você tem de verdade, que pode agregar na sua casa, e aí a gente foca demais naquelas ideias, que só aquelas ideias vão ser boas, né? E aí você desvaloriza o que é seu. E não é verdade que a arrumação disso, a mudança de lugar, uma colocação em um ponto estratégico pode levar a você ter um cenário completamente diferente. Então a sua casa tem uma condição enorme de se transformar, de ficar essa casa atrativa e elegante para você. Se nutrir todo dia e estar mais empoderada nesse ambiente. Porque os ambientes influenciam seu humor. Então, apesar de eu ter essa escada daqui, ó, da evolução, essa escada da evolução, ela começa com você. Essa escada da evolução, você começa com você analisando você mesmo, porque o mais importante para acessar essa potência, o interessante é encontrar o seu ponto de alinhamento com quem você é de verdade e separar o que é influência externa, porque nós estamos cada vez mais misturando as coisas do mundo achando que são nossas, que é o que acontece com muita gente que conquista seus sonhos, e quando conquista eles não ficam satisfeitos, eles atinge esse objetivo e vê que a felicidade não estava ali. Mas é exatamente isso que você tem que evitar, por isso começar no ponto, no marco zero, no ponto A, de onde você vai sair, sendo bem estruturado. É ele que vai evitar que você chegue num ponto e se frustre, chegar nesse ponto e não ser o que você queria, né? Então, tudo depende dessa análise da sua persona. Então, essa casa autêntica está cada vez mais difícil de acontecer, porque a gente acaba importando as ideias, está cheio de ideias boas, obviamente, tudo que a gente vê nas redes sociais é muito legal, mas muita coisa pode não ser naturalmente seu. E por que as coisas se popularizam muito rapidamente? Porque elas acabam se desgastando, cansando de ver a mesma coisa, né? Então cai esse valor, desvaloriza. E casa da gente tem que ter um valor muito mais precioso, né? Que não altere tanto como uma roupa, como moda, por exemplo. Então a gente tem condição de fazer uma casa elegante, uma casa que seja completamente autêntica, sem contar que essa casa no dia a dia, ela também te resgata o que é mais autêntico em você mesmo. Por quê? Porque eu ensino a você resgatar o que é seu de verdade, os seus signos, os seus arquétipos, o que realmente está alinhado com você mesmo, porque a gente se afastou de quem nós somos. Por isso que quando a gente pede para sonhar, nem isso a gente está conseguindo mais.
Essa é a dificuldade de acessar você mesmo. E esse é o exercício que deve ser feito. Eu brinco muito com uma questão de acessar outras realidades, para quem tem muita dificuldade disso. Se você pudesse, hipoteticamente, ter 10 versões de você mesmo, e você enumerasse essas 10, 1, 2, 3, 4, 10 versões de você mesmo, sendo que uma é a pior versão que você pode ter. E a 10ª é a melhor versão que você possa ter, a top. Você poderia ter tudo no mundo, tudo que você pudesse imaginar, desde ter avião, Ferrari, mansões, casas em vários lugares do mundo. Imagina isso, tente imaginar isso e tente acessar qual é a sua emoção ou o seu desconforto. Você se incomodaria de se imaginar nesse lugar? Por que você incomodaria? E na pior versão é interessante pensar também, porque quando a gente exercita essas outras realidades, aquelas que não são as suas, a gente começa a treinar essas emoções. Então, quando você pega a pior versão, imaginando hipoteticamente que você não tenha nada, uma versão que você não tenha amigos, não tenha parentes, não tenha comida, esteja na rua. E veja o que você acessa disso. Qual é o incômodo que você acessa isso. E daí você tem esses dois extremos de referência. Nesse intervalo, você vai acessar o que você tem hoje. Qual é a sua versão de hoje? Onde que ele está enumerado? Né? No 2, no 3, no 4, no 5, no 6, no 7, no 8 ou no 9? Dentro dessas referências opostas. E daí é importante você imaginar o degrau de baixo e o degrau de cima, para que você acesse essas emoções, o que te estimula e o que te desanima, onde você não quer estar. Então você vai para cima, vai para o próximo degrau. Esse próximo degrau seria como essa versão? E o que você sente com essa versão melhorada? Então aí você se sente estimulada, você vai ter mais energia para buscar essa situação, essa realidade. Então esse método que eu faço para você mudar as coisas de lugar e ter um outro cenário completamente transformado da sua casa, é um método que eu vou fazer um evento para que a gente possa estar com uma casa renovada, nova para o Natal. Porque a ideia é passar um Natal de 2024 diferente, quebrando totalmente essa energia pesada que foi esse ano, que está sendo, né? E é aí que nós precisamos ainda, tem tempo para agir. Nós ainda temos tempo para agir. Então é preciso que a gente se coloque em movimento para que a gente possa fazer um Natal diferente. É uma questão de escolha. E aí a gente cai de novo. Cuidado para esse Natal não ser o mesmo e você estar nessa caixinha que o sistema quer que você esteja, no mesmo nível. Então é acessar um ponto a mais, um nível a mais, para que você consiga se estimular para viver melhor. Esse método eu vou, no final desse mês, que eu vou fazer um evento, lançar esse evento para a gente estar juntos, trabalhando a nossa casa para que a gente tenha um final de ano diferente, para a gente entrar em 2025
de outra forma, pensando de outra forma, de forma mais autêntica possível, sair dessa caixa de parar de ser igual. Sendo igual, a gente não evolui, a gente não potencializa as nossas forças, que é única, você não é igual a ninguém. Então essa autenticidade, essa persona, ela precisa ser ativada para que você tenha mais prosperidade. E por que eu criei essa escada da evolução? Agora de uma forma mais macro, trabalho de transformação na casa das pessoas, acontece com elas a melhoria da vida delas, porque elas ficam mais satisfeitas com elas mesmas, elas começam a ter mais produtividade na vida, ela começa a ser mais próspera. E aí, em 1 ano, 2 anos no máximo, a pessoa acaba mudando de casa, mudando para um bairro melhor, e assim vai crescendo a vida da pessoa, porque é assim que a prosperidade acontece. Então não menospreze onde você está, não menospreze o que você tem, porque ali tem ouro, ali pode ter um tesouro que você nem sabe que tem. Então a gente vai construir isso de uma forma muito surpreendente. E aí eu vou deixar um link para que você preencha um protocolo, porque esse protocolo eu criei para que você comece a acessar isso tudo que eu falei, essa análise sobre você mesmo, para você começar na sua casa, mas começar bem estruturada, sabendo o que você quer, sabendo quem é você. Eu sou Rosa Araújo, decoradora, já tem mais de 30 anos que eu trabalho nessa área e sempre tive essa visão de garimpo nas coisas. Eu sempre tive uma facilidade maior do improviso, de experimentar coisas sem ter medo. Porque decoração é muito isso. Decoração são testes. E a gente tem que perder o medo de errar. Você tem que testar as coisas e olhar de longe, ver se tá bom, se não tá, você troca. É assim que acontece. E vai fazendo os ajustes. Agora, o meu método vai ensinando passo a passo, porque isso tudo existe um pouco de matemática. Essa matemática facilita as coisas, vai te ajudar e até vai te animar a pensar, a começar a pensar diferente. Acesse esse link que eu deixei para que você preencha esse protocolo e aí a gente volta a se falar. Fica ligado, no final do mês eu estou de volta trazendo para você as datas certinhas para que a gente possa trabalhar a nossa casa de forma diferenciada para um novo ano, que a gente não pode iniciar 2025 da mesma forma. Nós temos que mudar essa caixinha que nós estamos presos, temos que quebrar esse padrão de fazer a gente ficar no mesmo lugar. A gente tem que crescer, vamos subir o próximo nível, vamos subir essa escada e chegar na casa dos sonhos. É assim que a gente cresce, é assim que a gente evolui, ok? Um abraço!